Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima tarde de quarta-feira, para a glória de Deus. Vamos então, a esta tarde, mais uma palavra de Deus para nossas vidas, amém? Nós vamos falar hoje sobre a profetisa Débora, profetisa e juíza Débora, né? Vamos falar desta mulher de fé e no livro de Juízes capítulo 4, vamos ler ali do 1 até o 16, então abra sua Bíblia aí, procura no livro de Juízes, do versículo 1 até o 16, é o que nós vamos ler, e hoje então nós vamos falar desta mulher de fé, né, dessa juíza, dessa profetisa, que ajudou também na libertação do povo de Israel, amém? Então vamos tocar um louvor, depois nós vamos de palavra. Glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Deus deu seu único filho para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo entre nós, Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, 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 Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, por este dia, pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Guarda-nos debaixo da tua poderosa mão. Protege-nos, Senhor, de tudo aquilo que não vem de ti. Que nós possamos sempre nos sentir, Senhor, de fazer a tua vontade. Abençoa cada vida que aqui está, protege, livra, guarda do perigo, do mal, das ciladas, em nome de Jesus Cristo. Que a tua palavra possa nos edificar hoje, nesta tarde, abrir os nossos olhos espirituais, nos trazer a revelação da verdade que está na tua palavra, porque a verdade, conhecimento da verdade é que nos liberta, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. O Espírito Santo colocou no meu coração de eu fazer, né, a palavra focando nas mulheres de fé, né? Mulheres que mudaram o rumo da história, né, por causa da sua fé, da sua conexão com Deus. Mulheres que Deus usou, né, fortemente aí na Bíblia para mudar
né, a vida aí para mudar a situação do povo de Deus no tempo que Deus as levantou. Amém? Então hoje nós vamos falar da profetisa, que era profetisa e também juíza, e única juíza que atuou no meio do povo de Israel, única mulher juíza, né, que atuou naquela época. Amém? Então, Débora, essa palavra está lá no livro de Juízes. Vamos ler do versículo 1 até o 16. E a palavra de Deus diz assim: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Aigon. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, versículo 4, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo de uma tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e de Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora, versículo 9, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu medo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali, 10.000 homens, o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o que queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes, quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete-Agon ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e seu exército ao fio da espada. E Cícero desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Orosete-Agon. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Amém? Eu sei que o texto tem umas palavrinhas difíceis, uns nomes difíceis, mas para nós entender, a história de Débora está resumida aqui, né, em alguns versículos aqui do capítulo 4, e tem também o cântico de Débora, né, que Débora compôs junto com Baraque, né. Baraque, para quem não sabe, Baraque era do povo de Israel, era um homem de guerra, né, um comandante de guerra, um homem que Deus falou com Débora, e através de Débora diz que Deus estava levantando Baraque para ajudar a vencer esta guerra, né? Então nós vemos aqui no início do capítulo 4 o que é que acontece novamente com o povo de Israel, o que está acontecendo.
o povo novamente faz aquilo que Deus reprova, né? Se entrega às idolatrias, aos falsos deuses, ao pecado. Então Deus permite que os inimigos, né? E desta vez é Jabim. Jabim, ele é o rei de Canaã, que reinava em Azor, né? Ele era comandante do seu exército. Quem era o comandante, na verdade, do exército era Cícera. E Cícera era um homem cruel, um homem que tinha um poderoso exército. A palavra aqui de Deus fala que eram 900 carros de ferro. Então ninguém tinha condições em Israel de lutar contra esse poderoso exército, contra esse homem, esse comandante que era Cícera, que comandava o exército de Jabim. Então o povo de Israel estava num período de trevas, né? Porque era escravidão, passavam fome, eles eram oprimidos, né? Aquilo que eles tinham que dar impostos. Então foi um período muito terrível, um período que o povo não tinha como se defender, os homens, as mulheres, as crianças viviam oprimidas. E aí aparece na história a profetisa Débora, né, que era profetisa e também juíza, a única juíza de Israel, a única mulher juíza em Israel, não teve outra. Então, por causa dessa grande perseguição, dessa humilhação, desse problema que o povo de Israel estava passando, o povo novamente clamou a Deus. Nós vemos que o povo, por causa da cruel opressão, dos maltratos, eles começam a clamar ao Senhor, clamar para serem libertos de Jabim, porque Jabim ele tinha 900 carros de ferro, como diz ali o versículo 3, e os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Então é 20 anos aí de sofrimento, 20 anos de opressão, 20 anos de perdas, 20 anos o povo sem conseguir se defender, porque não tinha como. E Débora, uma profetisa, uma mulher, né, que liderava Israel naquela época, diz o texto, versículo 4, depois o versículo 5 diz que ela ficava sentada debaixo de uma tamareira de Débora, né? Algumas outras versões vai falar aí numa outra árvore, né? Mas é tudo a mesma coisa. Então ela sentava debaixo dessa tamareira e ela aconselhava o povo de Israel nos conflitos, nas questões espirituais, nas questões judiciais. Ela aconselhava o povo, dirimia os conflitos, resolvia, fazia as resoluções, ajudava o povo a resolver os seus conflitos, os seus problemas. Então ela era vista como uma mãe para o povo de Israel, uma mulher sábia, uma mulher tremendamente usada por Deus, que Deus falava para ela e ela passava a solução, as estratégias de Deus ao povo de Israel. Então a palavra de Deus diz que ela ficava sentada debaixo dessa tamareira, né? Dando orientações ao povo. E entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, os israelitas procuravam ela para que ela decidisse, né, as suas questões. Então, Deus, ele ouve a oração do povo de Israel, ouve a tristeza, vê a tristeza do povo, porque o povo está lá oprimido, e Deus fala com Débora, né? Então Débora manda chamar Baraque, porque Deus diz, chama Baraque, e é Baraque que vai ajudar nessa libertação. Mandou chamar Baraque, né, filho de Abinoão, e passou as orientações para Baraque, mas Baraque ele fica com medo de enfrentar aquele exército de 900 carros de ferro, e Débora ainda diz para ele, por causa que você tem medo, né, de enfrentar essa situação, Deus vai entregar Cícera nas mãos de uma mulher, né? Mas Baraque ele aceita essa missão, porque Baraque era um homem de guerra, um militar, né? Entendia de estratégia militar, de guerra, mas ele não quis ir sozinho, porque ele entendia que quem sabia a quem Deus tinha dado todas as instruções, então ele tinha que obedecer às instruções que Deus havia dado. Deus mandou ele juntar 10.000 homens, né? 10.000 homens e ir até um determinado ponto. Deixa eu só ver aqui na palavra de Deus
Eles tinham que ir ao rio Quizon, né? E Deus ia fazer com que os inimigos, com que Sísera fosse ao encontro de Baraque, para que Baraque pudesse atacar, né? Na verdade, Sísera resolveu atacar Baraque, mas a palavra de Deus diz, a Débora profetizou, né? A Débora disse também a Baraque, lá no versículo 14, vá, esse é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Então o Senhor está indo à frente. Então Deus deu toda a estratégia de guerra, mas Baraque não quis ir sozinho, porque ele entendia que Débora entendia bem qual era a vontade de Deus, e ele queria fazer a vontade de Deus, né, para poder vencer aquela guerra, que não era só uma guerra natural, mas sim também uma guerra espiritual, né? Então tinha a necessidade de confiar em Deus e seguir toda a estratégia divina para eles vencerem aquela guerra. E Débora profetiza a vitória, entrega para ele que a vitória, quem mataria Sísera seria uma mulher, mas a missão é cumprida, né? Acontece ali o ataque. Deixa eu ler aqui. Versículo 12. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Jarosete, Agon, ao rio Quizon. E Débora disse, vá, que esse é o dia que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo na frente, disse ela. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. 10.000 homens estavam com Baraque. E diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Nessa fuga a pé, quem matou Sísera foi Jael, né? Porque Sísera encontrou Jael, lá no versículo 18, Jael saiu ao encontro de Sísera e convidou para entrar na tenda. Meu senhor, não tenha medo, disse ela. Ele entrou e ela cobriu com um pano, né? Estou com sede, disse ele, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobrir. Sísera disse à mulher, fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. E aí então Baraque passou à procura de Sísera e Jael saiu ao seu encontro e disse, venha, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Então Jael foi a mulher, né, que matou Sísera, esse comandante que era muito cruel, comandante lá do exército inimigo. Então, meus amados, a história de Débora é uma história de uma mulher sábia, uma mãe espiritual, uma juíza, uma profetisa, que recebeu de Deus, que passou as instruções a Baraque, mas que foi junto, na linha de frente, para ajudar neste combate, que era um combate natural, mas também espiritual. Então, era uma mulher sábia, era uma mulher que era planejadora, uma mulher que era conselheira, porque ela aconselhava o povo nas coisas, como resolver seus conflitos, né? Então ela dava a solução ali, o povo podia contar com ela. Então, essa palavra de hoje, Débora não era só uma mulher de fé, uma profetisa, uma juíza. Débora era tremendamente usada por Deus. Ela entregou tudo que Deus passou para ela, ela entregou a Baraque. Então ela foi também responsável pela libertação do povo de Israel, né? Das mãos desse rei que era Jabim e do seu exército que era comandado por Sísera. Então ela libertou Israel desse tempo de trevas, de sofrimento, né? E que Deus no nosso tempo possa levantar mulheres sábias, mulheres que são solucionadoras de conflitos, mulheres que ouvem a Deus e dão toda a instrução ao povo de Deus. Débora não foi importante somente ao vencer essa batalha, mas ao terminar essa guerra, Débora orientou o povo de Deus a viver na vontade, no centro da vontade de Deus e obedecendo os princípios que estavam na palavra de Deus. Então Débora era uma mãe espiritual para aquele povo.
E o povo confiava em Débora. O povo obedecia, né, os princípios bíblicos, porque Débora, ela exercia uma influência muito grande junto ao povo, porque era uma mulher sábia, era uma mulher usada por Deus para solucionar conflitos, né, judiciais, conflitos ali entre eles. Então, era raro naquela época uma mulher liderar. Ela foi a única mulher que liderou desta forma em Israel. Amém? Então, uma liderança aí muito forte, né? Débora, uma líder que é um exemplo para nós, uma mulher de fé que confiou em Deus, né? Confiou em Deus e seguiu as instruções e a orientação de Deus para vencer essa guerra que se levantava contra o povo de Israel. Amém? Que nós possamos ter ela como um exemplo, então, de mulher de fé. Vamos lá declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os seus caminhos. Com as tuas mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E te cobrirei de honra e vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar então, meus amados. Vamos orar. Pedir a Deus que levante em nosso tempo mulheres fortes, né? Mulheres guerreiras, mulheres que exerçam uma liderança feminina corajosa neste tempo, amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, te agradecendo, Senhor, pela tua poderosa palavra. Pai, levanta no nosso meio mulheres de fé, mulheres corajosas, mulheres líderes, Pai, que estão dispostas a ajudar o teu povo, que estão dispostas a entregar a mensagem, dispostas a entregar as direções do Senhor, dispostas a serem mãe espiritual para um povo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos, Senhor meu Deus, liderarmos com mão firme, liderarmos através da tua voz, que a tua voz, a tua conexão contigo não se perca, Pai. Levanta, Senhor, no nosso meio mulheres que resolvem conflitos, mulheres que são conselheiras, mulheres que julgam com parcialidade e justiça, mulheres que querem ensinar o povo de Deus a obedecer os mandamentos de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ter Débora, esta mulher sábia, como exemplo de fé para nós, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ela não era só uma líder, mas sim uma profetisa. Que nós possamos ouvir de Deus, ouvir os conselhos, os direcionamentos, as regras para combater espiritualmente, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, enche-nos do teu Espírito Santo, enche-nos da tua presença, Senhor, até transbordar, para que o mal não venha a vencer, para que ninguém venha a ser escravo e inimigo das trevas, em nome de Jesus Cristo. Que esse tempo de sofrimento acabe, que o teu povo está passando por lutas, por confusões, que todo o mal, tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que é obra de engano caia por terra em nome de Jesus, e que o teu povo possa dizer amém, amém. E amém em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Então, estuda mais lá, né? Tem o Cântico de Débora também. O Cântico de Débora é um cântico enorme, mas foi um cântico em que eles descreveram a vitória, né, do povo de Israel aí sobre o exército de Cícero. Amém? Conta então detalhadamente lá no capítulo 5, né? Essa foi uma missão bem perigosa, eles tiveram que seguir à risca as orientações de Deus para vencer. Mas a vitória foi do povo de Deus mais uma vez.
Amém? Então, profetiza, né? Profetiza aí a vitória sobre os teus inimigos. Amém? Que Deus, se nós confiarmos em Deus e ouvirmos as suas direções, a vitória é do povo de Deus. Amamos muito vocês em Cristo Jesus e até a próxima.